Fala, gurizada, boa tarde, tudo bem? Oi, Johanna. Como é que nós estamos aí? Tudo certinho? Oi, Natália. Muito bem, muito bem. Oi, Johanna. Oi, João. Oi, Laura. Oi, Rafael. É isso aí, gurizada. Vamos nessa, viu? Vamos nessa. A gente vai falar hoje de uma coisa que é fatoração, mas não é fatoração algébrica, não. Fatoração numérica. E essa ideia da fatoração numérica, ela é uma ideia que ela vai se construindo devagarinho para chegar lá nos polinômios, tá? Então, assim, ó, às vezes a gente olha e não dá muita bola, não dá muita pelota assim para coisa, acha que não serve para nada, não. É um negócio bem importante, tá? A fatoração numérica, que, assim, ó, para você aprender esse, tu tem que saber esse. Os critérios de divisibilidade são os caras que fazem a fatoração acontecer. Então, o que, que eu quero que você tire, que você coloque na sua cabeça aí agora, é que através da fatoração numérica, a gente consegue fazer três coisas de forma muito clara. Tá? Três coisas de forma muito específica, que é o mínimo múltiplo comum, o máximo divisor comum e o total de divisores. Eu vou falar da minha experiência aqui, o que é que eu vejo assim ao longo dos anos. Quase ninguém sabe o que é isso, apesar de muita gente fazer isso. Muita gente, mas muito mais gente ainda não sabe fazer um MDC. Sabe fazer um MDC, se listar os números e escolher o maior. Aí não está fazendo nada. Mas matematicamente não sabe fazer. E toda vez que cai isso num vestibular como o Enem, como o Federal de Santa Catarina, que gosta de cobrar essas coisas, fica perdido para calcular o total de divisores. Tá? Então, a fatoração ela vai trazer tudo isso para nós. Hoje, a gente vai fazer só esse aqui. Daí, na aula de amanhã, a gente vai fazer MMC e MDC. A gente aprender o que cada um representa e aprender a ler o exercício para entender como é que sabe que é um, como é que sabe que é outro. Que todo ano alguém me pergunta em algum momento como é que eu sei para você fazer o MMC, o MDC, eu fico perdido com relação a essas coisas, tá? Isso acontece por quê? Acontece porque a gente vai muito na regrinha de fazer, mas não entende o que é para fazer. E aí a gente vai entender bem certinho como é que a gente usa isso em problemas, tá? Lembrando que isso aqui é muito útil. Eu sei que é cedo aspas, tá? É cedo aspas. O Enem é a prova que requer a maior preparação de todas. E é a prova mais fácil de você se preparar. Olha que coisa louca, tá? O Enem ele é muito específico, sim, mas ele tem muitas facilidades no entorno dele. O Enem é a melhor prova que tem para você se dedicar, para você se preparar, tá bom? Então você tem que fazer uma preparação a longo prazo para o Enem. Fato é esse. Beleza? Agora vamos falar sobre divisibilidade. Uma coisa importante para divisibilidade é entender o que é um número primo. Por quê, prof? Porque a gente só usa número primo para fatorar. A gente não usa o número 4 ou o número 6 para fatorar. A gente usa apenas os números primos. E os números primos, eles são aqueles números que têm exatamente dois divisores naturais. Exatamente dois divisores naturais. Dessa forma, a gente tem certeza que o número 1 não é primo, porque o número 1 tem só um divisor. O número 2 é primo e é o único par primo. Tá? Porque o número 2 é divisível por 1 e é divisível por 2. Acabou. O número 3 será primo, porque ele é divisível por 1 e também por 3. E acabou. Agora, o número 4, esse não é primo, porque ele é divisível pelo 1, pelo 2 e pelo próprio 4. Se você é o cara que fala assim, um número primo é aquele divisível por 1 ou por ele mesmo.
Esta afirmação está certa ou errada? Responda para mim. Um número primo é um número que é divisível por 1 ou por ele mesmo. Certo ou errado? E essa informação é errada, porque do jeito que ela é falada, e muito professor fala isso, existe um número que entra nessa lista que não é primo. Qual é este número? Sem spoiler na minha fala e entonação, não é verdade? É o próprio número 1. Tá? Então tem que tomar muito cuidado. A definição correta do que seria um número primo é um número que é divisível por... Aí, ó. É um número que tem exatamente 2 divisores, tá bom? No conjunto dos números naturais. Vamos falar agora sobre os critérios de divisibilidade. Um dos mais fáceis, um dos mais simples de todos, é a divisibilidade por 2. E a gente vai entender que um número é divisível por 2. Eu acho que a maior parte de vocês vai falar uma coisa que não ajuda muito, mas tá certo. Quando é que um número é divisível por 2? Quando ela é par? Quando é que um número é par? Qualquer número na tabela do 2 é divisível por 2, Jéssica. Você está correta, tá? Todo número par é divisível por 2, Natália. Você está correta. Esses critérios não são muito úteis em alguns momentos, principalmente na análise combinatória. Tá? A gente vai mudar um pouquinho esse critério. Mas eu vou aproveitar que a Natália falou que todo número par é divisível por 2, isso está certo. O que é um número par? E agora, e a gente tende a falar o contrário, né? A gente tende a falar que um número par é um número que é divisível por 2. A gente entra em loop aqui, dá uma bugada na cabeça, tá bom? É isso aí, ó. O que é um número divisível por 2? É par. O que é um número par divisível por 2? Tá vendo? Aí a gente entra num loop, ó. Já tinha feito sinal antes, eu sabia que ia acontecer isso, tá bom? 2,42 é par ou ímpar? E o João está dizendo que 2,42 é par, porque a metade é 1,21. E vocês precisam entender que o conceito de paridade não se discute fora dos números inteiros, tá bom? Todos os números decimais não são classificados nem como par, nem como ímpar. Perfeito? Não se esqueçam. Já caiu no vestibular? O EM, o EPG, Federal de Santa Catarina, todos já cobraram. Então, fique ligado. Paridade, número par e número ímpar, não se discute para número decimal. Só se discute para número inteiro. Beleza? Tá bom? Então, vamos lá, hein? O que é um número divisível por 2? O último algarismo é par. Ou seja, qualquer número terminado em 0, 2, 4, 6 ou 8, veja que isso é um critério muito firme, será divisível por 2. Perfeito? Qualquer número terminado em algarismo par. Muito bem. E tu tem que tentar colocar na tua cabeça isso, tá? Você tem que tentar colocar na sua cabeça que o que importa para a divisibilidade por 2 é que o último algarismo seja par. Beleza? Então, terminado em algarismo par. Perfeito? Beleza. Agora, a divisibilidade por 3. A divisibilidade por 3 é uma das coisas que mais caem no vestibular. Você tem que ficar muito, muito, muito ligado. A maior parte de vocês deve lembrar. Mas se você não lembrar, a partir de agora você não pode mais esquecer. Um número será divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos
for divisível por 3, tá bom? Então, você pegar, por exemplo, o número 72, o número 732, já que o Deus do dedo torto quis assim, tá? O número 732 é divisível por 3, sim ou não? Sim. Sim, porque a soma dos seus algarismos é 12, que é divisível por 3. Se a soma dos algarismos for divisível por 3, o número será divisível por 3 e fim de papo. Beleza? Muito bem. Então, para ser divisível por 3, a soma dos algarismos. É como dizer, para você que tem alguma dificuldade, que buga com essas palavras, é como dizer que a soma dos algarismos está na tabuada do 3. É isso, tá bom? Então, a soma dos algarismos é divisível por 3, tá bom? A soma dos algarismos é divisível por 3. Não se esqueça. Muito bem, boa tarde para você também. Boa tarde para a noite. Agora vamos lá. O divisível por 4, você até pode fazer que ele seja divisível por 2 e depois por 2 de novo. Mas muitos exercícios, principalmente aqueles que você tem que contar as possibilidades, é mais fácil fazer pelo critério. Você sabe como é que a gente faz para garantir que um número seja divisível por 4? Você lembra? Você sabe? Nem todo número par é divisível por 4. O número 6 é par e ele não é divisível por 4. O número 18 também é par e ele não é divisível por 4. Mas olha que coisa louca. Olha que coisa louca. Toda centena é divisível por 4. Verdadeiro ou falso? Pensa comigo. Verdadeiro, né? O 100, o 200, o 300, toda centena é verdadeiro. Tá? Não, quase isso, Tâmara, quase isso. Tá? Tâmara não. É Tamara, né? Tamara, me perdoa. Como alguém disse na outra aula, Tâmara é fruta. Tá? Beleza. Os dois últimos têm que ser divisíveis por 4. Não vamos decorar. Todo milhar é divisível por 4? Sim ou não? 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, todo milhar é divisível por 4? Sim. Isso vale para dezena de milhar, vale para centena de milhar, vale para o milhão. O que eu não tenho garantia é na dezena. Nem toda dezena é divisível por 4. Nem toda unidade é divisível por 4. O 70, que é uma dezena, não é divisível por 4, por exemplo. Tá bom? Então, o que você vai olhar para garantir que um número seja divisível por 4? Os últimos dois. Se os últimos dois algarismos são divisíveis por 4, o número todo é divisível por 4. Tá bom? Então, você vai olhar os últimos dois algarismos devem ser divisíveis por 4. Então, se eu falar para você assim, ó,
Pega o número 1932. Pega o número 25.317. Aí você vai falar assim, prof, esse primeiro número que você escreveu é divisível por 4. Porque o 32 é divisível por 4. Esse segundo número que você escreveu, esse não é. Tá? Porque quando eu olho para o 17 não dá para dividir por 4. Então é só olhar na rapeta do número. Olhou para os últimos dois, se dá certo para os últimos dois, aí tá valendo. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Agora vamos no divisível por 5. E esse quase todo mundo lembra, esse quase todo mundo sabe bem tranquilo. Um número é divisível por 5 se ele terminar em 0 ou em 5. Tá? Então, o final tem que ser 0 ou 5. Esse é um dos mais fáceis de lembrar. Muito bem. Para ele ser divisível por 6, tem que ser por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Tá? O que isso quer dizer? Tá? Isso quer dizer que ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. E, além disso, a soma tem que estar na tabela do 3. Entendeu? Então, tem que acontecer as duas coisas. Ele emenda os dois critérios, da divisibilidade por 2 e também da divisibilidade por 3. Tá bom? Então, ele atende os critérios por 2, por 3. Eu vou dizer para você que até aqui você está bem, tá? Até aqui você está bem, raramente você vai precisar dos outros. Eu ainda vou colocar do 8 e do 9 no quadro. Mas, se você souber até aqui, você consegue lidar bem com quase tudo que você precisa, tá bom? Assim, só de outros números, por exemplo, o 7, o 11, o 13, esses números não tem o que fazer. Tá? Para esses números, você tem que dividir na mão, mesmo quando você precisar, quando você tiver que fatorar, enfim. Você não vai ter exercício de contagem associado a fatores desse tipo. Pode ter certeza, porque não é viável na hora de fazer na mão, tá bom? Você vai ter exercício apenas nos critérios que estão aqui. Então, vou colocar para você aqui por 8. O critério por 8 é muito parecido com o critério por 4. Eu tenho que pensar o que eu consigo garantir que dá certo por 8. A unidade não é garantida, a dezena não é garantida, e a centena não é garantida. Tá? Até porque 100 não é divisível por 8. O 200 até é, o 300 não vai dar certo. O que é garantido por 8 é o milhar. Tá? Porque 1.000 dá 125. Então, 2.000 é só dobrar, 10.000 é só triplicar. Então, o milhar eu consigo garantir que do milhar para frente tudo é divisível por 8, tá bom? Então, o que você vai olhar? Quando era por 4, você olhava os últimos 2. Agora, por 8 é só olhar os últimos 3, tá bom? Então, tem que ser os últimos 3. Algarismos são divisíveis por 8, tá bom? E aí, o por 9, a gente faz muito parecido com este por 8, tá? Desculpa, com o por 3, só vai mudar essa aqui, ó.
é igual por 3, só que a soma dos algarismos tem que fazer parte da tabuada do 9, ou a soma dos algarismos é divisível por 9, tá bom? Então, a soma dos algarismos é divisível por 9. Ah, beleza. Pode tirar um printzinho aqui, tá? Se tiver alguma dúvida, alguma coisa que passou batido pela tua cabeça, é só você falar para mim. A gente vai conversando a respeito. Eu vou ver se eu acho uma caneta preta um pouquinho melhor aqui, que a minha está abandonada. Beleza? Muito bem. Então, esses são os critérios de divisibilidade. O charme agora é a gente pensar nisso aqui. Pensar no total de divisores que tem um número. Tá bom? Então, vamos lá. Deixa eu apagar aqui e vamos falar um pouquinho sobre isso. Vamos aí na cabeça. Qual o número divide 18? Qual o número natural? Eu não quero resposta negativa, então, tá? Qual o número natural divide 18? Vamos ver quantos que nós vamos encontrar aqui. O 2 dividido 18, o 3, o 9, o 6, tá bom? O 2, o 3, o 6, o 9, o 18, a Johanna mandou aqui, e o 1. E tem só esses. O 18 é um número divisível por 1, 2, 3, 6, 9 e 18. É um número que tem 6 divisores, é pouca coisa, a gente consegue pensar, a gente consegue listar. Esse é um processo que a gente não pode fazer para números maiores. Se eu pedisse para você quantos divisores tem o 432, a gente ia demorar bem mais para achar, não é verdade? Mas é fato, a partir da nossa observação aqui, vocês me ajudaram, que o número 18 tem 6 divisores. Quando você tiver que achar os divisores de um número qualquer, eu vou pedir para você fazer uma barrinha aqui do lado. Que você, erroneamente, ao longo dos seus dias de aula, chamou de mínimo múltiplo comum. Isso aqui não é um mínimo múltiplo comum, por favor. Isso aqui é uma fatoração, tá? Tu coloca um número, faz uma barrinha do lado, e aí você vai começar a decompor em fatores primos, né? Vai desmembrar esse número. Então, eu vou colocar aqui o número 2. Por que eu vou colocar o número 2? Porque eu sei que o número 18 é par. E se ele é par, ele é divisível por 2. Alguém vai levantar a mãozinha e vai falar assim, prof, posso colocar o número 6? A resposta é não. Por quê? Porque você só pode usar número primo. Tá bom? Na fatoração, só usa primo. Prof, eu posso começar pelo 3? Pode, mas não deve. Por quê? Porque quando eu começo pelo 2, eu sei que depois que eu esgotei as possibilidades do 2, eu vou testar as possibilidades do 3. Aí depois eu vou para o 5, depois eu vou para o 7. Eu tenho essa arquitetura toda para fazer essa organização, para fazer a minha conta. Tá? Então, eu até posso fazer salteado, mas eu corro o risco de perder, principalmente num número maior. Então, a intenção é sempre começar do menor primo possível, que é o 2, e você vai passando. Tá? Prof, como é que eu sei? Relaxar. É tudo 2, 3, 5, 7. Aí lá no final sobra um 11, um 17, um 19, um 23. Mas é o último. Então você não tem que se preocupar com isso. Você vai ficar girando no 2, no 3, no 5 e no 7 para qualquer número que você for fazer, tá bom? Fica tranquilo com relação a isso. Então aqui vai dar 9. Aí o 9 já não é um número par.
né? Já não é um número divisível por 2. Aí você vai colocar aqui o 3. E aqui vai dar 3. E aqui vai dar o número 1. Beleza. E a gente diz que a forma fatorada do 18, a forma fatorada do 18 é 2 que multiplica 3 elevado ao quadrado, tá bom? Então, a gente chama isso aqui de fatoração. Fatoração. Não se esqueça. Agora, uma coisa muito, muito importante que você tem que olhar e você tem que entender aqui, tá? Esse primeiro exemplo é o exemplo mais importante da aula como um todo. Você falou para mim que os divisores do 18, que eram em total de 6, eram o número 1, o número 2, o número 3, o número 6, o número 9 e o número 18. Beleza. Você lembra que numa outra aula, quando eu expliquei divisão para você, eu falei para você que eventualmente, não precisa copiar, tá? Eu vou fazer um exemplo e eu vou apagar ele aqui. Você tinha uma conta lá, 12 vezes 35 vezes 28 dividido por, deixa eu colocar um número aqui que eu consiga fazer conta. Bom, vamos colocar aqui o número 60. Beleza. E nessa aula eu falei para você que era muito útil que você entendesse que você poderia, por exemplo, escrever o 12 como 3 vezes 4, o 35 como 5 vezes 7, o 28 como 4 vezes 7. E aí o 60, sei lá, você poderia escrever o 60 como sendo 4 vezes 5, que dá 20 vezes 3, por exemplo. Isso, poderia fazer, né? E aí você conseguiria enxergar que você conseguiria cortar aqui, e aí você teria 49 vezes 4, 196, que seria um jeito mais simples de você dividir. Nessa aula, eu estava já te dando alguma informação sobre o que acontece na divisão. Hoje, nessa aula de divisibilidade, a intenção é que fique muito claro o que é uma divisão exata para você, tá bom? Então, veja só. Quando eu falo para você que esses são os divisores, eu estou garantindo para você que nenhum desses números sobrepuja isso aqui. Nenhum desses números vai conter, vai passar desta quantidade de 2 e desta quantidade de 3. Nenhum. Tá? Ou seja, eu tenho no máximo 1, número 2, e eu tenho no máximo 2, número 3. Beleza? E é verdade. Quer ver como é verdade? Esse aqui é o próprio 2, esse aqui é o próprio 3. Esse aqui é o 2 vezes 3, esse aqui é o 3 vezes 3, e esse aqui, tá vendo? Tá vendo? Ó, você entendeu? Você não vai ultrapassar. Você não vai achar 3 ao cubo. Você não vai achar 2 ao quadrado. Isso não vai acontecer. Aí, você vai falar assim, como é que eu sei que tem que tem 6 divisores para o número 18? Bom, se você for parar para pensar um pouquinho, você tem 2 escolhas que você precisa fazer. Tá? Tem 2 escolhas que você precisa fazer. Quantos 2 você pode ter? Quando você vai montar o teu divisor. Quantos número 2 você pode ter?
E a tua resposta para mim seria, professor, no máximo 1, número 2. Se é no máximo 1, número 2, você pode ter nenhum, ou tu pode ter um. Tu tem duas opções. Perfeito? Pensa da mesma forma agora. Responde no chat para mim. Quantos número 3 você pode ter em um divisor do 18? E aí, Tamara, Yasmin, Johanna, Natália, minha querida, é muito importante que vocês entendam que a resposta não é 2. É até 2. E quando eu digo que é até 2, eu estou dizendo que pode ser 0, porque aqui não tem o 3. Pode ser o que a Yasmin falou ali, que é 1, pode ser 1, 3, e pode ser 2, 3. E aí vai dar 6. 6 divisores nos naturais. Nos naturais. Se eu falar para você assim, olha, eu não quero divisor natural, eu quero divisor inteiro, aí eu estou dizendo para você que está valendo negativo. E todo positivo tem a versão negativa, por isso dobra o total de divisores. Tá? Então, o número de divisores inteiros é sempre o dobro do número de divisores naturais. Agora, eu preciso que você faça uma conexão que é muito importante aqui. Porque é um clássico que as pessoas não sabem. E eu vou te dizer por que as pessoas não sabem. Quanto mais simples for uma explicação, mais simples é de você esquecer que ela existe. Porque eu poderia chegar aqui e ter feito tudo isso que eu fiz agora em 10 segundos. Eu poderia dizer para você assim, ó, olha para este número aqui e some 1. Olhe para este número aqui e some 1. Multiplique 1 pelo outro, tu tem a tua resposta. Ah, que legal, beleza. Daí na hora do vestibular você não vai lembrar. Eu preciso que você pense. E a pergunta do vestibular, ela não é tão direta. Ela tem floreios e rodeios que fazem você pensar. Por isso tem que saber da onde que saiu. Por isso que é importante que você olhe assim, ó. Aqui tem 1 no expoente. Aqui soma 1 porque ou eu não tenho 2, ou eu tenho 1, 2. Eu estou pensando. Aqui tem o número 2 como expoente do 3. Por que soma 1? Porque ou o 3 não aparece no divisor, ou ele aparece uma vez, ou ele aparece 2 vezes. O que nós vamos fazer agora no próximo quadro? A gente vai fatorar números um pouquinho maiores e vai determinar, vai discriminar quantos divisores eles têm. Eu peço que você, principalmente você que nunca fez ainda, que você não se afobe por enquanto. Mesmo que você esteja um pouquinho em dúvida neste momento. Para que você pare, que daqui a pouquinho eu vou pedir para você, você vai pensar sozinho, vai me responder, eu tenho certeza. Tá bom? Beleza? Então vamos lá. Ó, te dou um printzinho. E vamos fazer mais uma letra B, uma letra C, ou uma letra D, se você quiser. Vamos indo, não tem problema. Tá bom? E ó, não esquece, número inteiro tem sempre o dobro de divisores naturais, tá? Então é sempre o dobro, por quê? Por que é o dobro? Porque você coloca o negativo. Então você diria assim, ó, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3, mais ou menos 6, mais ou menos 9, mais ou menos 18. Se fosse para considerar número inteiro, tá bom? Beleza. A gente pegou o número 18, né? O número 18 foi um número mais tranquilo de fazer. Deixa eu pegar um número diferente, 575. Deixa eu pensar se esse é um número bom de verdade.
Eu acho que esse é um número bom. 575. Vamos lá. 575. Quantos divisores tem o 575? Ou não, será que eu pensei errado? Eu acho que eu pensei bobagem. Deixa eu ver. Eu acho que eu queria um outro número aqui, viu? Porque isso aqui vai dar pouco divisor. Deixa. 675. Pronto, está solucionado. Não era 500, era 600. Muito bem. 675. Qual é o menor primo que divide 675? Qual o menor primo? O 3. Não vai começar pelo 5. Não estou dizendo que vai dar errado. Estou dizendo que é arriscado. Tá vendo? É arriscado. Não é que vai dar errado. É como você atravessar o sinal vermelho. Nem sempre vai dar errado, mas é arriscado. Eu não faria. Tá bom? Então, começa pelo 3. Então, por que dá por 3, prof? Porque 6 mais 7 é 12. Apaga, deleta, edição, por favor. 6 mais 7 é 13. E 13 mais 5 é 18. 18 é um número da tabuada do 3. Pronto. Então, quer dizer que eu consigo dividir por 3. 600 dá 200. 75 dá 25. 225. Pergunto para você que está aí do outro lado. Tá? Você que está em casa, não tem que dar pausa e fazer sozinho, tá? Você que. Bom, tá todo mundo em casa. Você que está vendo gravado. Você que tem que dar pausa e fazer sozinho. Você que está aqui comigo, vai fazendo comigo. Dá por 3 ainda, sim ou não? Sim. E agora, quando lá na outra aula eu falei assim, ó, eu tô pedindo para você fazer de cabeça, por quê? Porque agilidade é importante para vários momentos da aula de matemática. E um momento é esse. Você não pode bugar, demorar uma eternidade para fatorar um número. Tá? Então, agora, o que você vai fazer? Se você lembra da regrinha de divisão do Prof. Sander, qual é o maior número que vem antes do 22 e que dá para dividir por 3? Essa é a regrinha, esse é o pensamento, né? É o 21. Então, eu pego 210 e eu pego 15 para dividir por 3. Isso na minha cabeça. Dá 75. 75 dá por 3 ainda, sim ou não? E agora é facinho de dividir, né, Johanna? 75 dá 25. E aí, não vai me colocar 25 direto, né? Tem que colocar o 5 para dar 5. E tem que colocar o 5 para dar 1. O 25 não dava mais por 3. 2 mais 5 é 7. E aí você tem a tua fatoração aqui. Beleza? Muito bem. Então, a tua fatoração, ela tem, 1, 2, 3. Então, é 3 elevado ao cubo. E 1, 2 é 5 elevado ao quadrado. E aí eu pergunto para você, quantos divisores tem o 675? Quantos divisores naturais eu tenho no 675? Pensa um pouquinho. 12, tá bom? Eu tenho exatamente 12 divisores. Por quê, prof? Porque se eu tenho 3 ao cubo, eu sei que eu tenho 4 possibilidades. Ou o 3 não aparece, ou aparece uma vez, ou aparece 2 vezes, ou aparece 3 vezes. Tá bom. Então, eu tenho 4 opções. Se eu tenho 5 ao quadrado, eu tenho 0, 5, eu tenho 1, 5, ou eu tenho 2, 5. Tá? Então, são
12 divisores. Vamos fazer agora vamos fazer uma análise aqui. Não, 28 é um número muito ruim. Deixa eu pegar um número diferente. Trinta e cinco é divisor. Certo ou errado? E aí você vai dizer para mim que você tem que dividir? Aí eu vou ficar de cara contigo. Você não tem que dividir. E é isso que eu tenho que aprender na aula de hoje aqui. Você não precisa efetuar a divisão. Você tem que efetuar a fatoração. Aprenda a fatorar a vida. Você dá a fatoração aqui, ó. Tá? Aí você olha para o 35 e você fala para mim assim, ó, prof, 35 é 5 vezes 7. Não é verdade? 35 é 5 vezes 7. Tem 7 aqui? Não. Então o 35 não é divisor. Tá? Quarenta e cinco é divisor? Sim ou não? Ah, esse sim, né? Esse sim, prof. Sabe por que que é, prof? Porque eu pensei aqui que o 45 é o 5 vezes o 9. O 9 está aqui e o 5 está aqui. Está valendo. Ai, prof, entendi por que que tem que... Ah, claro, é para isso que você tem que contar um a mais aqui, contar as possibilidades que eu te falei. Você está vendo? Ó, pronto. Então, o 45 é divisor. Nossa, prof, não sabia. Tá bom, tá bom. Agora a gente aprendeu, né? Agora a gente aprendeu a fazer, tá? Agora vamos colocar aqui, ó. Vamos colocar aqui, ó. O 105 é divisor? Aí a pessoa assim, tá, peraí, quem que é o 105? Quem que é o 105? 105 é o 9. Não, esse é o 125. O 125 é o 25 vezes o 5. O 125 é divisor, Yasmin? O 125 que você falou aí é divisor? Não, né? Por que que não? Porque o 125 usa 3, 5. É isso! Pronto, é só isso que é a aula. Entendeu? Essa que é a ideia. Tá? O 125 ele usa um 5 a mais, não vai dar divisão. Tá? Agora, o 105, ele é o 3 vezes o 5 vezes o 7. Esse é o 105. Essa é a faturação dele. Ó, o 3 passou, tá lá. O 5 passou, tá lá. O 7 não passou. Então não é divisor. Tá? Então, agora, por isso que lá naquela aula da divisão, eu falei para você, quebra a divisão. Quebra. Por quê? Porque a matemática funciona assim. Aí quando você pega um polinômio, sabe o que você faz literalmente com o polinômio? Você quebra ele em fatores. Quando o fator de cima coincide com o fator de baixo, tem divisibilidade no polinômio. E o que tu está fazendo aqui? Você está falando assim, ó, quando o fator de cima bate no fator de baixo, divide, senão não divide. Tá? Ó, não bateu no 7, deu errado. Bateu no 5 e no 9, deu certo. Daí só que coloca a letra no meio do caminho. Você está vendo? E aí ele está falando aqui do negócio hoje, que é a última matéria do ano. Polinômio no último bimestre que você aprende, que você entende. E a essência, ela começa aqui agora, tá bom? Então tira printzinho aqui. Vamos fazer mais uma, só para a gente fechar bem, para eu ver que você está manjando da divisibilidade. E aí, amanhã a gente fala de mínimo múltiplo comum e máximo divisor comum, que, acredite você ou não, meu querido, você olha aqui.
É exatamente isso. Para achar esses dois caras, você olha aqui. Tu faz do mesmo jeito, você só vai terminar diferente. Então, é um processo para eliminar 3 problemas, tá bom? Então, vamos lá. É o coelho da cartola, gente. Vamos nessa. Vamos colocar um outro número aqui, ó. Agora vamos pegar um número grande. 1728. 1728. Será que vai dar boa, prof? Ixi, 1728. 1728 é divisível por 32? Qual é o resultado da divisão de 1728? Vixe. Mas agora, vem cá. Dá por 2, né? Aqui dá 850. Com 1.700. Eu falei para vocês, né? Agora você está vendo. Lá na primeira aula, no começo, você vai lembrar que eu falei para você assim, ó, eu faço matemática da esquerda para a direita porque eu sou canhoto. Bom, ontem eu falei um monte de porcaria. Se você assistir a aula de novo, mas eu falei muita bobagem, né? Eu fiz muita referência assim no ar, tá? E de vez em quando eu faço essas coisas. Mas você viu por quê, né? Que eu faço a conta de lá para cá? Não é porque eu sou canhoto, é porque é mais fácil. Eu pego 1.700, dá 850, o 28 dá 14. Então dá 850 com 14, dá 864. Beleza. Beleza. Aí o 864, ele continua dando por 2, porque ele termina no algarismo par, né? E essa aqui é bem facinho de fazer. Ela dá 432. Você está vendo? É, beleza. Aí, eu coloco por 2 aqui, dá 216. Ah, beleza. Aí eu coloco por 2 aqui, dá 108. Aí eu coloco por 2 aqui, dá 54. 1728 é divisível por 32, sim ou não? Sim. Qual é o resultado da divisão de 1728 por 32? Pronto. Tá vendo? Ah, aí você vai começando a manusear melhor os números, né? Tá bom, beleza. Agora vamos lá, vamos continuar. Eu vou ter que emendar aqui do lado, porque acabou o quadro, né? Vou colocar o 54 aqui em cima. Vamos colocar aqui, ó, por 2, vai dar 27, tá? Aí eu vou colocar o 27 aqui. Esse é um velho conhecido nosso, tá? Então o 27 não vai dar por 2, ele é um número ímpar. Mas ele vai dar por 3, porque 2 mais 7 é 9, tá vendo? Aqui vai dar 9. Aí ele vai dar por 3, que vai dar 3. E ele vai dar por 3, que vai dar 1. Eu queria pegar um número que tivesse mais um fator, e eu joguei um número alto, não pensei. Só saiu o 2 e o 3. E eu falei para vocês, gente, vai sair no entorno do 2, do 3, do 5 e do 7. Tá bom? Beleza. Aí eu vou olhar aqui, eu vou ver que isso aqui vai dar 1, 2, 3, 4, 5, 6. É 2 na sexta. Isso aqui é 3 ao cubo. Bom, agora vamos brincar um pouquinho? Vamos brincar um pouquinho? Eu vou deixar anotado aqui para você. Essa é a fatoração. Esse número é divisível por 12, sim ou não? Por 12? Sim. Por quê? Porque tu monta o 12. 2 vezes 2 dá 4, vezes 3 dá 12. Esse número é divisível por 9, sim ou não?
Sim? Ele é divisível por 81, sim ou não? Três, 9, 27, 81. Eu posso pegar 4 ou 3? Ele não é divisível por 81. Ah, viu só? Esse número é divisível por 15, sim ou não? Por que não? Porque não tem o 5. Esse número é divisível por 28? 1728 é divisível por 28? Por que não? Que falta 7. É isso. É assim que a parada funciona. Você está vendo? Não é o bicho para fazer. Tá? E aí, agora você para de bater cabeça para fazer conta que vai dar quebrada. Você já simplifica antes. Fatoração, cara, é um adianto na vida de todo mundo. Todo mundo que já teve aula comigo já me escutou falar. Aprenda a fatorar. Tá? Fatoração é algo que, além disso aqui, facilita muito a tua vida na hora que tu tem que fazer a continha. E não só isso, Johanna. Eu já vi muito aluno que não consegue cortar na hora lá. Sabe que fica cortando? Né? Cortou aqui, cortou ali, o cara se perde no cortar. Você fatorou em cima, fatorou embaixo, o que tem repetido, tu corta. É simples assim. Outra aula, alguém falou para mim assim, prof, dá para cortar ali? E eu falei, não, tem um sinal de mais. Não dá para cortar. Agora, fatorou? Cortou. Fatorou? Cortou. Fatorou? Cortou. Mandamento de vida que é aprendido na matemática básica com o prof. Sander. Só pode cortar depois de fatorar. Pronto, você não erra mais, você não vai cortar mais bobagem que você não podia. Tá vendo? É só pensar um pouquinho, tá? E não fazer. A gente faz muito na coxa, né? A gente faz muito na coxa porque os caras também explicam muito na coxa pra gente. Agora você sabe dividir por 2, por 3, por 5? Sabe, tu consegue, tu faz a paradinha aqui, pronto. Não tem mais segredo. Agora, pergunta final, para a gente terminar a nossa aula aqui. E eu falei que as aulas eram entre 30 e 60 minutos. Você lembra disso? Quando o prof vendeu o curso? Entre 30 e 60. Cara, não teve nenhuma aula que baixou de 55 minutos. Nenhuma. Teve aula já de 1h10, 1h15, mas não teve aula de 30, né? Então, fiz propaganda enganosa. Eu sou um safado, um mentiroso, né? Infelizmente, é o tipo de pessoa que eu sou. Agora, veja só, veja só. É porque na minha cabeça, eu vou ser. Gente, eu não sou mentiroso, muito pelo contrário, sou muito transparente. Essa é a primeira vez que eu fiz isso na minha vida. E eu sei que depende muito de você. E eu tenho que ter a minha empatia para entender, mesmo à distância, como é que nós vamos evoluindo com a coisa. E se eu vejo que vocês estão sentindo prazer em fazer a coisa, cara, eu me animo. Eu me animo, eu me empolgo, eu vou junto. Eu não tenho preguiça. Para mim, isso aqui para mim é uma coisa que me faz bem. É por isso que eu trabalho com isso. Entendeu? E quando eu vejo que vocês estão aproveitando tão bem, estão evoluindo tão bem, que eu estou vendo o resultado daquilo que vocês estão fazendo, mesmo à distância, como a Jéssica acabou de falar, não vejo nenhum tempo passar. Eu também não vejo. Você está entendendo? E aí que tem, aí que está o segredo da coisa, tá? Você tem que vir com a mentalidade, né, que vai fazer uma coisa que vai fazer bem para você, que vai ajudar você, e depois você vai colher os resultados disso. E depois você vai olhar lá na frente e vai falar assim: meu, eu acertava 2, agora eu acertei 5 em matemática. Meu, eu fiz o meu Enem num ano e eu acertei 15, 18, 20, 21, eu não sei quanto que você acertou, mas pode ser que no próximo, graças à matemática básica, você só na matemática básica pegue 5, 6, 7 questões e fala assim: meu, né? E eu perdia tempo para fazer, agora eu consegui fazer a prova com tempo, porque eu estou um pouquinho mais ágil na minha continha, eu estou entendendo melhor como é que constrói a matemática. Essa é a ideia, tá bom? Pergunta final. Olha lá.
Olha lá, pá, falou dos divisores, qual é, qual não é. Eu quero saber quantos divisores tem no total. O 1728. Johanna, é aquela maldição do Deus do dedo torto, que eu falei antes para você. Né, que eu fui digitar o 72 e saiu 732. O 89 está ali do lado, tá? É isso aí, é o dedo ceboso, né? Tá bom. 28 divisores naturais. Por que isso, profe? Por que isso? Porque se o expoente é 6, quantas possibilidades? 7. Por que uma a mais? Porque pode não ter. Pronto. Se o expoente é 3, quantas possibilidades? 4. Por que uma a mais? Porque não pode ser que não tenha esse fator, né? Por exemplo, 1728 é divisível por 9. O 3 apareceu 2 vezes, mas o 2 não apareceu. 1728 é divisível por 32. O 2 apareceu 5 vezes e o 3 não apareceu, né? Tá bom? Então você vai o total de divisores do 1728 é 7 vezes 4. São 28 divisores no conjunto dos números naturais. Quantos divisores inteiros? Se são 28 naturais. Lá no Z dos inteiros, são 56. Vem cá, vem cá, vem cá. E por que tem 56? Cuida para não tropeçar nos fios. Vem cá dar oi pro pessoal. Por quê? Porque não é só responder, né, João? Vem cá, tem um João lá. Porque tem que incluir os negativos. Você segura direitinho, fica de pezinho ali. Diga oi sem se bobear. Oi. Não, assim é se bobeando. Oi. Diga oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo bem. Vamos fazer uma continha? Pede para eles uma conta, ver se eles sabem. Uma conta. Qual conta? Uma conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Não, tá se bobeando. Vamos falar com o José. Vamos falar com o José. O José, vamos fazer uma conta aqui. Sabe aquelas coisas que eu estava te ensinando esses dias? Eu ensinei para essa gente aqui também, tá? Agora, vamos ver aqui, José. Vamos ver aqui. Se você tá bom da tua cabeça. Quanto é que é 25 mais 13? 25 mais 13? Deixa você pensar, claro, é para pensar. 48? De novo. Não, eu esqueci a conta. 25 mais 13. Entendi. Fala lá alto para todo mundo ver e explica. Agora explica por que é 38. Como é que faz na cabeça sem usar o dedo? Para eles. Eu já sei essa. 25 mais 13. Se tem, tipo, 5 mais 3 é 8. Daí a gente só coloca os 2 com 1. Daí dá 38. Pronto. Né? Se você separar, é mais fácil. Daí não precisa usar o quê? O dedo, porque matemática o que a gente usa? Dedinho. Não, dedinho não. Dedinho não. O que a gente usa? Anelar. O que a gente usa para fazer matemática? Ah! Isso aí, guri. É isso aí. Dá tchau para eles. Gurizada, um abraço para vocês, tá? Fiquem todos muito bem, tá? Uma boa quinta-feira. E na sexta-feira nós estamos aqui de volta com NMC e MDC, tá bom? Aquele abraço. Tchau, tchau. Valeu.